Lucas, capítulo 1, versículo 38. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Aproveita e pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Acharam ou não? Gente. Lucas 1, 38. Maria respondeu: aqui está. Na minha Bíblia está escrito assim: aqui está a escrava do Senhor, que a sua palavra se cumpra em mim. E o anjo foi embora. Palavra da salvação. Veja a sua Bíblia, pode aplaudir a palavra do Senhor. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui agora, nós vamos ter que voltar mais de 3.000 anos antes disso aqui acontecer. Irmãos, no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem, o catecismo da Igreja Católica diz que o homem foi criado no mais alto grau de santidade. É uma palavrinha grega chamada xereter, ou caráter indelével. A santidade de Deus estava no homem, a pureza de Deus estava no homem, a essência de Deus estava no homem. É por isso o ser humano lá no Éden. A palavra Éden significa o jardim das delícias. Deus estava tão apaixonado, tão babão no ser humano, que a Bíblia diz que todas as tardes Deus ia tomar um café no Éden com Adão e Eva. Estava tudo perfeito. Então, no meio dessa justiça e dessa santidade plena, entra uma terceira pessoa, a prefiguração do demônio, que é a serpente. E a palavra demônio, capeta, diabo, satanás, todas elas derivam de uma palavra só, chamada diabolus. O que é diabolus? É aquele que entrepõe no meio de um relacionamento. Portanto, quando a gente começa a brigar no grupo de oração, o diabolus entrepôs no meio. Quando pais e filhos começam a brigar, o diabolus entrepôs no meio. E o diabolus entrepôs no meio do relacionamento de Deus com Adão e Eva. E aí você já sabe a lambança que isso deu. Deus tem que agora expulsar o ser humano do Éden, porque a carta aos Hebreus diz que sem santidade ninguém pode ver a face de Deus. Deus não queria fazer isso, mas o livro do Gênesis diz que Deus coloca 2 querubins de 3,5 metros de altura, cada um com uma espada de fogo, fazendo um círculo e um arco no céu, e a partir de agora o Éden está lacrado, está fechado, ninguém mais pode entrar no Éden. Então o ser humano perdeu a santidade, perdeu a justiça, perdeu o caráter indelével, perdeu o xereter, e já há um primeiro assassinato na Bíblia. Caim mata Abel. Já há um absurdo dentro da primeira família da Bíblia. E no sangue de Abel, o diabo recebe como que herança o poder de matar, e a partir de agora ele vai matar e roubar e destruir. Deus está com um problema nas mãos para resolver. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Então Deus começa a tentar resolver esse problema com Enoque. Enoque foi muito importante, mas Deus não conseguiu resolver esse problema com Enoque. Então Deus começa a tentar resolver esse problema com Noé. Noé também foi muito importante, claro, mas Deus também não conseguiu resolver o problema com Noé. Até no Gênesis capítulo 12, Deus está com o problema nas mãos, há um apagão sobre a terra, e então Deus vê de cima da sua glória, aleluia, um homem de 75 anos chamado Abraão, de uma terra dos caldeus, uma terra de mais de 117 ídolos ao mesmo tempo. E Deus olha para Abraão e diz: Abraão, pega Sara, tua mulher, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão acreditou. Então nasce o estado da fé, depois da quebra da herança original. No livro do Gênesis capítulo 12, tudo que nós sabemos hoje nasceu na fé de Abraão. Toda aliança que nós vivemos hoje nasceu na fé de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, em Abraão, Deus começa a traçar um planejamento de salvação. Quem está
Isaac. Isaac casou com Rebeca e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó casou 2 vezes com Lia e Raquel e teve 12 filhos. Diga o nome deles comigo: Zabulon, o Neftali, o Rubens, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assé, Ascar, Dan e Gade. Desses 12 meninos, 11 trai José, que é vendido como escravo para o Egito. José sofre no Egito 23 anos e depois Deus o honra, ele se torna príncipe moderador do Egito. Por causa de uma fome que veio sobre a terra, a família dele veio buscar comida e se aloja no Egito. Imagina comigo, numa terra de idolatria, com mais de 2 milhões de pessoas adorando deuses falsos e pagãos, há ali uma família santa, da linhagem faraônica, uma família que adora o único Deus verdadeiro, Deus de Israel, leão da tribo de Judá. Isso começa um choque espiritual, e aí eles vão se casando e multiplicando, e o tempo passou. Nós estamos falando agora de 410 anos depois, já não é mais um pai e uma mãe com 12 filhos. Diga para quem está do seu lado, são 2 milhões de pessoas. Fala para quem está do outro lado, abre essa boca santa aí, são 2 milhões de pessoas. Então começa um choque espiritual. Imagina comigo essa multidão inteira adorando Deus verdadeiro, Deus de Israel, numa terra de idolatria. O faraó quer que esse povo vá embora e começa a machucar esse povo e machucar esse povo. Talvez eles nunca tinham feito uma oração sincera na vida, mas um belo dia eles fizeram e eles disseram: Senhor, a gente não aguenta mais sofrer, as nossas mulheres são escravas, outras são prostitutas, alguns são babás e servem de chacota aqui no Egito. Os homens estão cansados, porque todos esses monumentos e essas pirâmides aqui foram construídas com sangue e suor da mão desse primeiro homem que deu a mão da Bíblia. A gente não aguenta mais sofrer, manda pra gente um libertador, por favor. Diga para quem está do seu lado, quando você reza sinceramente, Deus responde. Quando você reza, a 500 quilômetros dali havia um homem chamado Moisés, não eu, da Bíblia. Moisés era casado com uma mulher chamada Zípora e tinha filhos, Gerson e Eliezer. Pastoreava as ovelhas do seu sogro chamado Jetra. E no meio desse pastoreio, ele depara com uma moita de uma árvore nativa chamada sarça. E essa sarça começa a pegar fogo. É esse fogo que eu estou sentindo aqui agora. E Moisés se aproxima da sarça. E o Senhor diz: ei, entra na sarça. Só tem um detalhe: tira a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Eu vou falar com você. E quando Moisés entra na sarça, a glória de Deus derrama sobre Moisés. E ele diz: eu ouvi a oração do meu povo. Eles pediram um libertador. Moisés, pega o seu camelo, anda 500 quilômetros dali, diga ao faraó que você vai pegar o povo e vai levar embora de lá. O tempo da escravidão acabou. Eu vou levar esse povo para Canaã, uma terra que jorra leite e mel. Quem está entendendo pode aplaudir. Então Moisés pergunta: e como é que ela vai dizer para o faraó que eu sou quem? E o Senhor diz: você não é nada, Moisés, mas eu sou o grande eu sou. Eu sou aquele que é, que era e que sempre será. É só dizer que o grande eu sou mandou. Desculpa aí, então. E Moisés vai. Quando Moisés bate a varinha na casa do faraó, o faraó pergunta: quem é você? Ele diz: eu não sou nada, mas aquele que mandou eu vim aqui. E o faraó liberou o povo. Agora Moisés pega 2 milhões de pessoas e começa uma caminhada que vai durar 40 anos rumo a uma terra prometida. Fala para quem está do seu lado: você não lê Bíblia, ele está contando tudo para você. Fala para quem está do outro lado: já que você lê Bíblia, ele vai contar tudo para você. Nesses vídeos pegando, eu li a Bíblia 7 vezes, gente para trás, de trás para frente. Eu vou ter que contar 3 mil anos de Bíblia até chegar no anjo com Maria. Mas em 2 horas para fazer isso. Começa Moisés a andar com o povo. O povo começa a reclamar que estava com fome. Deus manda maná. Tinha dia que o maná caía em forma de pão, outro dia em forma de goma, outro dia em forma de pó. O maná, segundo os sábios, como se fosse uma farinha de trigo com cheiro e essência e baunilha. Uau! Deu ter fome. O povo começou a reclamar e Deus mandou na manhã de tarde. O povo reclamou que estava com saudade de comer carne e Deus mandava codornizes, carne branca, galinha. Uau! Que caria do céu 3 vezes. O povo reclamou que estava com frio e Deus mandava uma coluna de fogo que aquecia o povo num frio de menos 25 graus para madrugar. O
pessoas importantes se levantam. O primeiro é Josué, um menino da tribo de Caleb, filho de Nun, apaixonado por Moisés, tão apaixonado que parecia um puxa-saco. Moisés estava reclamando que estava com dor no pé do jardim, com o tapetinho, dizendo: eu trouxe para mim, para você. Mas aí aparece então o rei sacerdote da Bíblia, Arão, irmão de Moisés. E em Arão, Deus dá mais um passo sobre a salvação. Arão, pega um cordeiro, sem mancha, sem dano corporal, sem nenhum tipo de defeito físico, sacrifica e oferece no altar para mim o sangue dos cordeiros. Toda vez que um copo de sangue for elevado no propiciatório, eu vou perdoar os pecados das pessoas. Entenda isso. Se tem algum advogado aqui no meio de nós, isso chama depósito em juízo. Quando você está com um processo e você é condenado, você é culpado, se abre uma conta jurídica, quem comanda essa conta é o fórum, e você vai e faz um depósito em juízo. Quando o depósito cai, o inimigo não pode te acusar, porque no tribunal houve depósito em juízo para o acusador. Quando o sangue do cordeiro é colocado no altar, Deus não podia mais permitir que Satanás acusasse o ser humano, porque o sangue dos cordeiros em juízo no altar da preposição servia de perdão. Só tem um detalhe: e quem não era judeu, e quem não era israelita, e quem não aceitava o sangue de cordeiro, ou seja, os cordeiros resolviam o problema dos sãos, mas não resolviam o problema dos doentes, que o diabo continuava matando quem não queria a lei de Deus. Fala para quem está do seu lado: só resolvia metade do problema. E ali durante 40 anos vem a liturgia do Cordeiro toda, em Deuteronômio e Êxodo, linda, maravilhosa. Tudo que nós fazemos na Santa Missa hoje é a liturgia da Torá, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Perfeito, perfeito. Mas mesmo os cordeiros morrendo, mesmo os touros morrendo, os bois morrendo, o sangue do Cordeiro salvava os justos, mas não salvava os pecadores. É por isso que quando Jesus começa o seu ministério, diz: eu não vim para o são, porque o são não precisa de médico. Os cordeiros do Antigo Testamento já salvavam os sãos. Eu vim buscar aquele que estava perdido. Eu vim salvar aquele que não aceitou o sangue do cordeiro. Eu vim completar o outro lado que os cordeiros do Antigo Testamento não podiam resolver. E nessa liturgia, o povo passa por Madian. Passando por Madian, o episódio das serpentes venenosas. Então Moisés levanta a serpente próximo do deserto, e o povo recebe o livramento das picadas das cobras. E então Moisés morre. Josué assume naquela promessa que a gente conhece na renovação carismática como o cerco de Jericó, de Josué capítulo 1. E Josué entra com esse povo na terra prometida e começa uma nova história. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Está entendendo? Na terra de Canaã, o povo começa a fazer café de novo. Fala para quem está do seu lado: eu acho que você estava lá. Ei, depois de 40 anos andando, está limpando a história inteira do pecado, amém? Agora você está na terra prometida, uma terra que jorra leite e mel. A terra é tão bacana que a Bíblia diz que dá uma caixa de uva de 8 quilos. A terra é tão bacana que a Bíblia diz que tinha romã de 12 quilos. Gente, isso não é romã, isso é lancia. Tudo que plantava dava. A terra é perfeita. E esse povo agora, que não é mais escravo, que está na terra, que já está com a liturgia do cordeiro, está tudo andando certinho. E esse povo começa a dar uma nota de novo. Cutuca quem está do seu lado e fala: eu estou lembrando de você, você estava. E então agora vai se desenvolver o pecado, que Moisés depois vai denominar como idolatria, mas não começa como idolatria, começa como pecado da prevaricação ou claudicação. O que é isso? O povo adora Deus, mas adora Astarote, adora Deus, mas adora Arduque, adora Deus, mas adora Baal. O povo não sabia o que queria da vida. Então Josué reúne o povo na praça e fala aquela frase famosa entre nós, a renovação carismática, de Josué capítulo 24, versículo 15. Eu não sei quanto a vocês, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto Moisés estava ali lutando com aquele povo, aos trancos e barrancos, quando Moisés morreu, o povo descampou. E depois que o povo descampou, Deus tentou com Judas
Macabeu também não deu certo. Tentou com Ezequias também não deu certo. Tentou com Sansão, ele fez merda e depois... E aí então, se a gente não aprende pelo amor, a gente tem que aprender pela dor. Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadisse Israel, saqueasse o povo. Gente, foi uma carnificina. Cadáveres espalhados pelas ruas. Sangue, crianças mortas. Gente chorando aos pés. Os objetos sagrados do templo foram saqueados. E o rei Nabucodonosor pega esse povo de novo e vai fazer esse povo escravo mais 70 anos no exílio chamado Babilônia. Fala para quem está ao seu lado, você apanha e não aprende. Receba. Na ida para Babilônia se divide em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos jovens. Quem vai nesse grupo aí? O Daniel, que vai chegar lá na Babilônia e não vai aceitar adorar a estátua do rei megalônico Nabucodonosor e vai ser condenado à cova dos leões. Quem vai nesse também? Os três moleques, Misael, Ananias e Azarias, que quando chega lá, Nabucodonosor vai trocar o nome deles, vai chamar Sidraque, Misaque e Abednego, botou o nome pagão nos três, e eles também não aceitarão adorar a estátua e vão ser condenados à fogueira ardente. Mas no sul vai as famílias, e o Salmo 137 vai contar o sofrimento desse povo. Diz que todo dia de manhã eles choravam nas beiras dos canais com saudade da terra deles. Aí a ficha começa a cair, e aquele povo faz um pacto entre eles, e a nossa língua se prende ao céu da boca, assim, um só dia de ti, Jerusalém, a gente se esquecer. Aquele povo é depressivo, aquele povo é melancólico, eles sabem que fizeram besteira, agora eles estão arrependidos, mas eles precisam pagar por isso. Eles vão aprender pelo amor, eles vão ter que aprender pela dor. São 70 anos comendo pão que Nabucodonosor amassou, sendo humilhado, chorando, uma culpa, um complexo, uma coisa terrível. E no meio de tudo isso, os cordeiros estão morrendo, mas o sangue do cordeiro não consegue ainda limpar a situação. Quem está me entendendo? Fala para quem está do seu lado, ele está pregando sobre Nossa Senhora, é mais chato. Fala para quem está do seu lado, ele está pregando sobre Nossa Senhora. Então Deus levanta o rei Neemias. Depois de 70 anos, o rei Neemias traz o povo de volta. Reúne o povo na praça. E o chefe dos pergaminhos do Antigo Testamento, Esdras, começa a ler os 5 primeiros livros da Bíblia. E os judeus chamam de Torá e nós chamamos de Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. E ele começa a ler 6 horas da manhã. A Bíblia diz que é meio-dia, não terminou a leitura ainda. E aquela multidão está em praça pública, chorando. A palavra está libertando o povo. Diga aleluia. Meio-dia e meia acaba a leitura do livro da lei. O sacerdote entra, senta, e Neemias se levanta e diz aquilo que está no capítulo 8, versículo 10. Irmãos, parem de chorar. Vamos voltar para as casas de vocês, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos reconstruir, vamos reconstruir. E começa um processo de reconstrução. Passa 700 anos, nós chegamos em Davi, e Davi deixa o seu reinado com 60 anos, assume no lugar de Davi o Salomãozinho com 12 anos de idade e faz um regaço. O menino é violento, sabedoria plena, conhecimento pleno, intimidade com Deus. Salomão é o cara, arrebenta. E no Salomão há uma divisão do reino do norte, do reino do sul, e nessa divisão do reino do sul começa a se gerar a linhagem daquilo que vai ser José, o esposo de Maria. Até agora, os anos estão passando e o diabo está matando e o povo está morrendo. Os sãos recebem o sangue do cordeiro e os que não são da igreja fazem o quê? Morre. O diabo vai matando, vai machucando, vai pervertendo. Os reis, os sacerdotes, profetas caindo e vai matando, e vai matando, e vai matando, e vai matando. Só que um belo dia Deus tomou uma decisão. Diga aleluia. Deus falou: vou colocar fim nessa bagaça. Houve uma reunião no céu e eu estava lá, eu posso contar tudo. O pai falou: filho, senta aí. Pois não, pai. Eu olhei tanto o mundo que eu resolvi mandar você para salvar eles. Jesus falou: pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Não me xinga não, tá bom. Lá embaixo o cordeiro morre, não resolve os pecados tudo, porque o cordeiro não é divino. Agora eu aqui de cima sou divino, como é que eu vou resolver o problema lá embaixo? Nós vamos jogar 6 cuidadores. É um cordeiro por outro cordeiro. E Deus olhou para Jesus e falou: calma, eu sei o que estou fazendo, você está ansioso.
Topa ou não? Jesus falou, bora. E o pai falou, então espera. Gabriel, são 15 para 6. Desce até Nazaré. Tem uma menina na janela agora. Você tem 15 minutos para chegar lá, porque o calendário vai virar. Diga para ela que eu preciso dela, que a humanidade inteira precisa dela, que ela precisa dar uma resposta agora. Diga para ela se ela aceita ser a mãe do Salvador. Vai, Gabriel, vai, isso é muito lento, vai. E Gabriel desce. Gente, os profetas estão todos parados. O mundo espiritual está parado. A terra inteira, 3.376 anos parado. Tudo isso agora está na mão de uma molequinha de 12, 13, 14 anos. E Gabriel chega na janela e diz, eu vim. Ele falou, já sei para que você veio. Vai direto no assunto. E ele falou, então, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela falou, eu só tenho uma perguntinha. Como se dá isso, já que eu não conheço homem algum? E ele diz, fica tranquilo, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, o Espírito descerá sobre ti, a garantia que vai dar certo é que quem vai fazer tudo é o Espírito. Então ela diz o tema dessa pregação, eis aqui, a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Gabriel sobe correndo e diz, pai, ela topou, ela disse sim. Então o pai diz, Jesus, agora é com você. E Jesus desceu do céu, entrou no seio de Maria e se tornou ser humano em tudo menos no pecado, aleluia. E quando Jesus nasce no presépio, esse cordeiro é a única pessoa capaz de limpar toda a história desde Adão. Por isso Maria é a nova Eva, a arca aliança, o favo de Sansão, o grão de Salomão, a florescente vara. Ela é a porta do céu, ela é a arca da salvação. Tudo de salvação só entrou porque ela falou, eu estou aqui para aplaudir. Olha para quem está falando de Maria mais que Abraão, Maria mais que Jacó, Maria mais que Sansão, Maria mais que Davi, Maria mais que os profetas. Tanto é que a teologia da igreja vai chamá-la de corredentora. Eu trabalho com dependente químico, eu sei o que é codependente, corredentor. O codependente é aquele que tem todos os problemas do viciado sem usar. Maria é a corredentora. Ela sofreu tudo, passou tudo, envolveu em tudo, fez tudo, sem morrer na cruz. Que quem morreu foi Jesus, a salvação. Mas Maria é o tema dessa pregação. Faça em mim, segundo a tua palavra. Irmãos, eu vim lá do Paraná. Eu estava pregando o carnaval desde sexta-feira. E eu não vim como o anjo Gabriel, eu vim como Moisés. Para dizer que aqui em Morada, nesse dia de hoje, o Senhor está à procura de Marias e Marios, que querem dizer, se tem que salvar essa cidade, conta comigo, porque aqui está o céu. Do mesmo jeito que Samuel pegou um chifre de azeite e foi até a casa de Jessé, e no meio de 8 irmãos escolheu Davi, eu vim em nome de Jesus ungir aqui Marias e Marias, outras Marias que queiram dizer, se tem que limpar a história, se tem que salvar as nações, se tem que quebrar tudo, se tem que arrebentar tudo, eis aqui os escravos do Senhor. O Senhor nessa manhã está à procura de gente que quer dar o sim para salvar a humanidade. Com quem ele vai contar? Horrível, me senti pregando para esse meu Jeová. Eu nunca preguei para mão, é a primeira vez. Eu vou repetir. Eu venho aqui nessa manhã em nome de Jesus, aleluia, fazer papel de Gabriel para dizer, há um povo em São Paulo precisando ser salvo. Eu estou aqui à procura de outras Marias que querem dizer, Senhor, conta comigo, arrebenta. Com quem ele vai contar? Quem são as Marias de Francisco Morado? Quem são aqueles que Deus vai gerar salvação no estado de São Paulo?
Se lascou. Levantou o braço, deu glória e falou sim, se lascou. Se lascou. Vamos entender uma coisa aqui. Existem dois tipos de chamado, diga aleluia. O primeiro chamado é o chamado à conversão. 99% das pessoas recebem esse chamado pela dor. Pela dor não que Jesus quer que você venha pela dor, é que você não quer mesmo, então só quando está arrebentado, então normalmente vem pela dor. Esse primeiro chamado é o chamado de quem está começando na igreja agora. E eu percebo. Então primeiro o Senhor nos chama a mudar de vida. Aleluia. Eu vim, me converti, aceitei, fui batizado. Uhul! Esse é o primeiro. A pessoa vem precisando de ajuda. Mas o tempo passa, o Senhor espera a gente pegar uma carninha, a criar uma estruturazinha, e quando as coisas começam a melhorar, e aí vem um carrinho, e aí começou a trabalhar, agora está fazendo faculdade, ficou noivo, está no grupo de oração, está tudo gostosinho, gelzinho no cabelo, fazendo caminhada. Uhul! Aí é a hora do segundo chamado. Esse chamado não acontece na dor, ele acontece no amor. Quando a gente está no melhor momento na vida da gente, o Senhor diz: eu quero você por inteiro. Você topa, e aí a casa é. Fala para quem está desse lado aí, esse foi o chamado de Maria na Anunciação do Anjo. Esse foi o chamado de Maria na Anunciação do Anjo. Espera aí, vamos fazer uma análise bíblica do negócio aqui de Bíblia. Maria é seguidor da lei? Sim. Santa? Sim. Prometida em casamento? Sim. Gente, você acha que ela não sonhava com a casinha dela? Hã? Fazendo churrasquinho com José, os dois na igreja? Não sonhava em ter filho? Sonhava. Hã? Não sonhava em almoçar na casa da família de José? Sonhava. O melhor momento, tudo perfeito. Meu maridinho, minha casinha, adolescentezinho, fazendo enxoval, casamento marcado, assinar contrato, tudo certinho, está tudo perfeito. E nessa. E aí? Você topa? Esse chamado acontece no melhor momento na vida dessa pessoa. E eu vim aqui nessa manhã profeticamente dizendo que hoje o Senhor está chamando nós. Está chamando. Talvez você está no melhor momento da sua vida. O melhor momento não é a ausência de problemas. Eu estou cheio de problemas, mas eu estou no melhor momento da minha história com Deus. E é nesse momento que Gabriel vem, e eu estou fazendo aqui a voz de Gabriel para poder dizer: tem um povo morrendo, nós precisamos gerar salvação. Eu estou procurando alguém que queira engravidar de Jesus Cristo. Pergunta para quem está do seu lado: é sim ou não? É sim ou não? Hã? Tem gente que é cara de pau e não teve coragem de abrir a boca. Pergunta para quem está do seu lado: é sim ou não? Sim ou não? É sim. O meu é sim. O seu É sim ou não? Qual é o chamado que o Senhor está nos vamos quebrar tudo, vamos fazer, e você não tem desculpa. Filho pequeno não é desculpa, morar longe não é desculpa, não ter carro não é desculpa, ser novo de caminhada não é desculpa. E para ele está chamando você. Ah, mas eu já sou velho. Fala para quem está do seu lado: na renovação carismática não existe INSS.
já não preciso mais voltar, já não pago mais ônibus, já posso estacionar com plaquetinha adesivo no carro só para idoso, então não preciso mais ir à missa, então vou morrer também. Fala para quem está do seu lado, não existe aposentadoria no mundo espiritual. Não existe aposentadoria no mundo espiritual. Oh, com quantos anos Deus chamou Abraão? 7,5. E Sara? 64. E a Canaã, a profetisa, que estava na porta do templo, esperando ver com os olhos dela o Salvador, 63. E o Simeão, que pegou Jesus nos braços, bebezinho, e diz: os meus olhos viram a salvação, que foi preparada para todos os povos, eu posso morrer em paz. 6,7. A Bíblia inteira é um chamamento de gente velha, de gente idosa, de gente com 100 anos, com 99, com 93. Fala para quem está do seu lado: quem te chamou, te conhece e quer te usar. Fala para quem está do outro lado: quem te chamou, te conhece e quer te usar. Então olha para uma pessoa que tem carinha de mais velho perto de você e fala: chupa essa bandeira. Você não entendeu? Olha para quem está do outro lado aí, procura alguém com carinha de mais velho e fala: chupa essa manga aí, nego. Vamos pro outro lado da moeda agora, e os novinhos? Não, porque eu tô novo, tô começando a vida agora, eu ainda tenho que fazer faculdade, eu ainda tô no colegial. Gente, eu passei com você a história da salvação em 25 minutos. A história da salvação inteira está na mão de uma moleque adolescente. 12, 13, 14 anos. E Davi, 17. E Salomão, 12. E Josué, 21. E Elias, o homem que fez fogo descer do céu e fez Baal ser prostrado e rebentou com a terra inteira, 18. E São Domingos Sábio, que a gente celebrou esses dias, 15 anos. E São Francisco, padroeiro dos Coríntios, 14. Fala para quem está do seu lado: idade não é desculpa. Eu sou. Ah, mas porque eu sou pobre, é? Carta de São Paulo aos Coríntios: eu sou como um vaso de barro, não tenho nada, mas trago dentro de mim um tesouro imensurável da glória infinita de Deus. Não pegar não é desculpa, morar longe não é desculpa, sair a pé, sai mais cedo, não tem desculpa. Fala para quem está do seu lado: você dançou, dançou. Já era. Ó. Viu? Eu tenho problemas de saúde. Ah, é? Já é o capítulo 4, chamai os valentes até os enfermos. Diga: eu sou ele também. Transformai as vossas lutas em espada, as vossas lutas em machado. E diga: eu também sou guerreiro. Cada São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ainda que externamente eu seja desconjuntado, inchado, cheio de problema, todo zicado, o meu interior renova dia a dia em Cristo Jesus. De Cristo por amor a Ele, a igreja, aquela rinite que não teve na cruz está toda aqui, aquela dor de rins que não teve na cruz está toda aqui, aquele câncer que não teve na cruz, talvez esteja em você, mas até o inferno está sendo chamado: vamos salvar, vamos salvar, você tem que dar o seu filho. Alguns até a cara feia de natureza, mas fecha um pouco mais. Olha para quem está do seu lado e fala: chupa essa mangueira, palhaço. Não é desculpa. Filho pequeno não é desculpa. E aqui eu quero fazer uma denúncia.
renovação carismática que nasceu os bebês. O pai está aqui cantando, a mãe está pregando, e o bebê está ali de fraldinha mamando no colonete atrás da caixa de som. A primeira coisa que o menino falava não era papai e mamãe, era orar em língua, xalaba. E você sabe o que acontece hoje? Os filhos da gente nascem, a gente desaparece no grupo de oração, que agora está com um filho pequeno. Quando ficar maiorzinho, porque tem sereno, que vai chover. Eu já estou sentindo que vai chover semana que vem. Já estou pensando em nem ir semana que vem, que vai chover. Porque você sabe, né? Os médicos falam que não pode. Fala para quem está lá, que vergonha na sua cara. Ah, porque depois que nasce filho, tudo muda. Se mudou na sua casa, eu sinto muito. Lá em casa nasceu gêmeos e nada mudou. Ah, porque eu trabalho de noite. Eu também trabalhava em empresa da madrugada. E já saía da empresa, já passava na missa das 7. Só ia dormir depois da missa das 7. Dormia até meio-dia, acordava 1h da tarde, todo suado. Ia para o santuário, fazia 2 horas de adoração, rezar o meu rosário. Ia para o grupo de oração pregar de noite, já com roupa para de lá emendar a madrugada. Dormia 4, 5 horas. Mas foi fácil que eu rezava o rosário, do dia comunhão diária, penitência, orava na madrugada, orava no Monte Jesus, Daniel, quarentena, São Miguel, viu Ave Maria, arrebentava com tudo. Não tem desculpa. Fala para quem está do seu lado. Ah, porque eu estudo e trabalho. Aleluia. Qual é o único dia de folga que você tem? Domingo. Então domingo é do Senhor. Todo. Domingo não é seu. Não é seu. Quem te chamou te conhece. Diga aleluia. Aleluia. Essa frase é minha. Se algum pregador fala isso, está repetindo. Diga comigo, quem me chamou me conhece. Quem me chamou me Se o Senhor chamou você sabendo que você era todo bichado, ele sabe que ele pode usar desse jeito. Se ele chamou você sabendo que você trabalha, estuda, chega meia-noite, acorda 4h30 da manhã, você só tem amanhã de domingo, ele sabe que na manhã de domingo ele pode engravidar você da salvação da humanidade. Ele sabe do que é que você é capaz. Você não precisa fazer muita coisa, você só precisa fazer o que Deus quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nós vamos salvar a humanidade inteira. Pode aplaudir. Fecha a cara, olha para quem está do seu lado e fala. Você está entendendo o que esse cara está falando? Não. Tem gente de boca fechada, deve ser algum protestante no nosso sentido. Olha para quem está do seu lado e fala. E aí, você está entendendo o que esse outro está falando? Qual que é o tema da pregação? Faça em mim segundo a tua. Eu aceito morrer, eu esqueço de mim mesmo, eu largo meu tempo, eu largo meu comodismo, eu saio da minha zona de conforto, eu te dou o meu carro, eu te dou o meu dinheiro, eu te dou o meu talento, minha capa no é tua, a minha casa é tua, o dinheiro que entra lá é teu, tudo que eu tenho é teu, nada mais é meu. O Evangelho de semana passada dizia isso. Quem quiser salvar a própria vida, vai? Nessa manhã o Senhor está atrás de Marias que queiram se engravidar. Eu gostaria que você já sentisse aqui em shows de gravidez. Para quem está do seu lado, hoje é dia de começar a sentir shows de gestação. Você vai dar o seu sim aqui agora. Vai chegar em casa, parece que o capeta chegou primeiro. Quando alguém já pisar no seu calo, você vai dizer, é enjoo de gestação. Estou grávida. Moisés, por que eu tenho que dar meu sim? Pergunta para quem está do seu lado, por quê? Eu enumerei aqui algumas coisas que podem nos ajudar nessa vida. Primeiro, há um povo à nossa espera. E será que isso não mexe com você? Porque existe uma coisa hoje que me preocupa tremendamente nas nossas paróquias e até nos nossos grupos. A gente
gente vem, chora, canta, arrepia, repousa, enche, glória, fogo, e volta para casa, a Cinderela vira a volta, a nossa vida toca a semana que vem. Quando Maria recebe o Espírito Santo, pá, e ela fica grávida, pá, o que ela faz? Não volta para casa. Ela vai para a casa de Isabel, 183 quilômetros, e vai fazer o que lá? Ficar 3 meses trabalhando de empregada. Claro que não foi lá só trabalho de empregada, não dá perguntando isso, mas ela foi fazer serviço doméstico, inicialmente. Gente, quando nós recebemos o batismo no Espírito de aleluia, e nós damos o nosso de aleluia, sofá, televisão e descanso, acabou, galera. E eu vou fazer uma oração daqui a pouquinho para Deus mandar uma bola de fogo e estourar o sofá da sua casa. Ai, caramba. E vou fazer uma outra ação pedindo ao Senhor, junto com essa bola de fogo, vá uma bolinha de fogo gêmea para destruir a televisão. O meu desejo é que daqui a um ano, quando eu botar um dia aqui, você não tenha tido mais nenhuma noite livre para sentar no seu sofá e nem assistir a sua TV, porque você deu sim, Jesus pegou o braço, a perna, a alma e o coração. Quando você vê, você não tem tempo nem para você, como os apóstolos não tinham tempo nem para comer, porque o povo tinha sede. Jesus dizia, bora, vamos dar vida, porque eles são como ovelhas sem pastor. Nós temos que salvar, nós temos que salvar. Fala para quem está do seu lado, a sua vida está muito boa, eu estou com vergonha de você. Se você tem noite livre, a sua vida está muito boa. Se você está caçando pescar, a sua vida está muito boa. Se está caçando roça, é que a sua vida está muito boa. Quem dá o sim não tem tempo nem para cuidar de si mesmo. E essa semana eu estava meditando isso e eu entrei em choque. Os santos morreram sendo o quê? Porque eles não cuidavam nem deles mesmos. Em cima da minha mesa tem pedido de exame há 1 ano e 2 meses já. E até hoje eu não fui fazer. E me preocupa que a gente recebe o batismo do Espírito e vai fazer caminhada e vai para a academia, porque você sabe, né? Eu sou tempo do Espírito, eu tenho que me cuidar. Afinal, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? O problema é que muita gente que foi batizada no Espírito Santo e só está cuidando de si, e o Espírito não foi derramado sobre nós para cuidar de si, é para cuidar do outro. Fala para quem está do seu lado, chupa essa mão aí, palhaço. Vai. Teve um dia que viraram para mim e falou, você está gordo. Eu falei, preciso falar isso aí, mano. Eu já nasci com 4,2 kg, fui gordo a vida inteira, eu vou fazer 40 anos. Tá bom, é verdade. Eu preciso fazer amanhã. Botei o short. Falei, hoje. O telefone tocou. Pois é, onde é que você está? Eu estou na minha casa. Eu e meu marido estamos brigar. Juntou as coisas. Pôs no carro e sumiu. Onde que eu posso te encontrar? Eu olhei pro short. Pensei que eu estou gordo. Eu falei, no meu escritório. Estou indo para lá daqui a pouco. Vesti a calça de novo. Olhei pro espelho e falei, eu tentei. Fui pro escritório. Atendi. A gente rezou. 2 semanas depois eu estava na missa. Ela passou de mão dada com o marido. Piscou para mim. E eu entendi que entre cuidar de mim e salvar casamentos, o Espírito foi derramado sobre mim, foi para salvar casamento. Fala para quem está do seu lado, há um bom pastor espera. Irmãos, existem pessoas que só vão conhecer Jesus Cristo se for por você. Existe gente que só vai ser salva se for por você. As Marias dos nossos tempos somos nós. Não tem como correr. Você pode ser a Maria da sua rua, do seu bairro, da sua paróquia, do seu grupo, da sua diocese, do estado de São Paulo, do Brasil, das nações. Você pode e você precisa. Há um povo morrendo. E esse povo que morre carente que você geste Jesus Cristo para salvar a humanidade. Eu não posso chegar a esse povo, porque esse povo é seu povo. Então o desafio nessa manhã, dando sim, diga aleluia. É que você comece a olhar para cima e dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Toma tudo. Toma o pé, a
dengue, não é isso? Bate no seu peito e fala: água parada da dengue. Ou você vai para o grupo de oração: vem, água viva, incendeia a vida. Está enchendo a casa d'água, não está? Refrigera minha alma. Xiricamba. Saiu para sua casa, não salvou ninguém, não gastou. Essa água parada começa a dar dengue. Você vai ficando dengoso. Aí começa a reclamar de tudo, criticar tudo, não gosta de fazer nada. Acha panelinha onde não tem, começa a perseguir os outros, começa a machucar as pessoas. Aí você tropeça, fica 30 dias sem ir no grupo que a unha cravou. Aí sentiu dor de cabeça, desaparece 20 dias do grupo, ainda reclama que ninguém foi te visitar. Sabe o que é isso? É muito Espírito Santo e nada para fazer. Começa a ficar nervoso. Deixa a cara. Deixa. Fala para quem está do seu lado: água parada da dengue. Água parada da dengue. O que é que você pode fazer? Tem que perguntar ao Senhor. Quando Francisco perguntou o que eles fazem, o que eles vão, é constrói uma igreja. O Jacó chegaram a pegar tijolo e pedreiro e construir. Depois que ele entendeu. Porque entender a vontade de Deus é uma sinuca. A gente tem que montar um quebra-cabeça, fica anos e não consegue entender de verdade o que ele está querendo. Você tem que dar o seu sim hoje e fazer a pergunta: Deus me encaixa onde? O que eu vou fazer? E aqui eu tenho notícias boas para você. O que Maria foi fazer na casa de Isabel? Ela já é grávida. Se você ajuda uma vizinha da sua rua que está com câncer, você está sendo Maria, gerando salvação na vida dos outros, não? Para essa mulher morrer na graça, para levar um padre para confessar ela, para fazer ela perdoar o marido antes de morrer, não é isso que Deus quer de você, não? Mas a gente é muito bom. A gente acha que evangelizar é pregar, cantar, condenar. De tudo que eu entendo de Bíblia, eu sinto te dizer: o que menos o Senhor gosta de gente que pega o teu. Inclusive, se nós pregamos em teu nome, nós curamos em teu nome, o que a gente disse? Não vos conheço. Mas o salmista vai dizer que quando os sacerdotes iam varrer o templo, a glória de Deus se manifestava e o Senhor dizia: o zelo pela casa do Senhor me consome. A paixão do Senhor aqui hoje não é comigo, sou pregador nacional. É com quem está no calor desgraçado desse lá na cozinha, fazendo comida, lavando banheiro. O Senhor ama quem dirige para levar padre, buscar pregador, comprar cebola que acabou. O Senhor ama quem fica na rua olhando os carros de vocês, não vai escutar nenhuma pregação, mas está servindo a Deus no batismo no Espírito real. O Senhor ama quem pega no pesado, quem junta a cadeira, quem lava banheiro, orando, dando glória. O Senhor ama para quem serve. E a gente fica não conseguindo cuidar nem de nós mesmos, só enchendo. Ó glória, ó fogo, ó aleluia. Fala para quem está do seu lado: caça uma coisa para fazer. Fala para quem está do outro lado aí: caça uma coisa para fazer. Uma coisa pra fazer, mulher. Eu estou falando alguma besteira, meu coordenador? Deixa eu pôr o sol para isso. Está indo numa direção perigosa. Segunda coisa que eu quero que você entenda: o Espiritismo nega 40 verdades da fé católica. 40. Isso sem usar a Bíblia. Se usar a Bíblia, são 27 versículos bíblicos que arregaçam com o Espiritismo. Agora, dos 40, tem um que eu queria que você entendesse. A pessoa do Espiritismo que recebe uma entidade, ela é chamada de cavalo. É cavalo mesmo, a entidade monta a pessoa. E faz o que tem que fazer, a pessoa está inconsciente, ela é só um cavalo. Quando a entidade, o espírito ou o demônio, sei lá, vai embora, a pessoa acorda, ela não lembra de nada, ela é um cavalo de demônios. E qual que é a diferença do cristianismo? O Espírito Santo, quando vem, ele não monta em você, ele pede permissão. Eis que estou a porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei, farei a minha hora. O Espírito primeiro pede permissão para te usar. Aí você diz: eis aqui, o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu quero.
Espírito, me usa, shurikanda, suricanda, me usa, eu quero ser usado, eu quero. Então ele entra em você. E quando o Espírito está fazendo a obra, você está participando da obra. Porque ele precisa de você, não, mas ele quis precisar. Porque quando a obra vai sendo feita, a gente se emociona. E a gente vê que a gente está participando da obra. E aí o Espírito vai dar acabamento na obra e isso mexe com a gente. Quando eu prego, eu sou mais homem. Quando eu prego, eu sou mais macho. Quando eu prego, mexe com a minha virilidade. Quando eu mexe com a maternidade. Quando eu prego, porque passa por mim. E eu sou pequeno demais, mas a glória de Deus está me usando. E quando a obra acaba e a tomada desliga, o Espírito não vai embora. Porque você não é cavalo, você é templo do Espírito, ele passa a morar dentro de você. O que é que você está querendo dizer? Quando o Espírito te usar, você vai se realizar como pessoa. É verdade, não é que quando Deus nos usa, há um negócio gostoso que ele não sabe explicar. O pecado da gente não entende. Você é bobo, só você que vai, só você que chega mais cedo, todo dia, a igreja não é de barriga de ninguém. O povo fica montando suas costas, você é um idiota. Você para para pensar e fala, será que eu sou idiota mesmo? Mas dá uma alegria tão grande com esse negócio. Quando o Espírito te usa, há uma realização pessoal. Deixa eu fazer uma denúncia. Você sabe por que tem tanta gente com depressão na igreja? Porque não tem nada para fazer. Quando você começa a servir a Deus, o Espírito te usa, a depressão não consegue entrar, porque você sente alegria, você sente plenitude. Essa insatisfação que você tem, essa tristeza que você sente, essa angústia que você sente, essa falta de realização, é vontade de ser usado pelo Espírito. Se você se engravidar de Jesus, se você der o seu sim, e o Espírito vai vir sobre você, aleluia, tudo que ele for fazer em você, ele vai curando você. Você vai ser melhor como pessoa, como gente, vai vibrar no olhar, sorriso nos lábios, você vai sentir emoção, autoestima, você vai se amar, você vai ser uma esposa melhor, um marido melhor. O Espírito que nos une, nos santifica, gente. É lindo. Aplaude. Sacode quem está na esquerda da gente, diga ele quer usar você. Sacode quem está na sua frente, atrás de você e fala, ele quer usar você. Muitas pessoas serão curadas daqui a pouquinho de falsas enfermidades, de doenças espirituais que alojaram em você, e o diabo começou a mentir para você, e você acreditou, eu não estou na fase muito boa, há uma insatisfação, uma vontade de chorar, um aperto no coração. Será que eu estou com síndrome do pânico? Será que eu estou precisando de oração? O seu interior está gritando para ser usado pelo Espírito. Eu não estou falando de efeito placebo. Mas veja bem, fala da igreja. Você vai no psicólogo e fala, doutor, eu estou com depressão. Olha, você tem que se ocupar, tem que fazer uma terapia, e manda você ajudar no hospital. É verdade ou não é? A pessoa que começa a ser voluntária no hospital, os problemas dela acabam. Por quê? Porque ela vê que ela está fazendo uma tempestade de copo d'água, tem gente sofrendo muito mais que ela. E é a mesma coisa. Eu vim aqui em Francisco Morato colocar fim nessa raça de gente frouxa da igreja. Para de pedir oração para os outros. Vai caminhar. Para de ficar enchendo o saco dos outros. Caminha! Para de fazer pirraça. Desmanche esse piquinho. Em nome de Jesus, larga esse espírito de derrota. Bate no seu peito, levanta a tua cabeça, vamos para cima. Faz um vestido novo, põe um vaso de flor em cima da mesa. Chega na sua casa hoje arrebentando com os dois pés. E se alguém perguntar o que aconteceu com você, você vai dizer: um novo tempo começou na minha vida.
Aí você liga lá para o Marcelo, passa a letrinha. Peço oração por Moisés Matilda Rocha. Vai no Regional WhatsApp. Fecha sua cara. Olha para quem está suando, para em nome de Jesus. A partir dessa pregação, entenda que você é uma nova Maria. E a partir de agora, para de reclamar. Para de lamúria. Para de fazer beicinho. Para de repetir ação. Para de encher o saco. Levanta e caminha. Levanta e caminha. Levanta e caminha. Você vai sair daqui e alguém vai perguntar: e aí, tem problema melhor? Eu falei: nem sei mais, mas agora eu estou grávido. Grande de quem? Da salvação, Jacu. Sei não. Isso vai melhorando? Não. Está fazendo tratamento. Inclusive, acho que está até piorando. Você não está triste porque eu sei que eu coloquei a minha confiança. O Deus dela é Jesus Cristo, não sou eu. Estou tocando a minha vida. Vou ajudando ela, cuidando dela e salvando gente. E bora pra frente. Tem gente que nasce um neto, a vida para. Você sabe, né? Depois que nascem os netos, a gente tem que cuidar dos netos. Então quem tem que cuidar dos netos é quem pariu por eles. E você vai cuidar das coisas de Deus. Jacu. Eu vim colocar aqui nessa manhã, nessa raça de gente bunda bola que tem dentro desse povo metido a ser batizado no Espírito Santo, mas parece que é só emoção. É só glória, aleluia, fogo, avivamento, acaba a Cinderela, vira boga, a gente fala assim mesmo, pessoa. Acabou. A partir dessa pregação, acabou, a máscara caiu. O demônio que enganava nos foi desmascarado aos pés de Nossa Senhora. Acabou. Nós vamos sair daqui outras pessoas. Eu estou cobrando de você em nome de Jesus. Eu estou cobrando de você brilho no olhar. Eu estou cobrando você autoridade. Eu estou cobrando que você volte a orar como orava antes. Ah, que saudade da geração que ora na madrugada, que ora um monte. E olha que monte, vocês têm um monte aqui. Mas se não tivesse um monte, você subia em cima da laje, um monte de brita, dá na mesma também. Daquela geração que paga o preço de jejum, que bora pro rosário, aquela geração ponta firme, de gente que quer ver a glória, que quer rasgar o véu, que quer entrar no Santo dos Santos. Tem que acabar. A gente não pode mais ficar rastejando. Tem que se levantar aqui nesse canal, que 50 anos da renovação carismática, profetas, profetisas, casais santos, namoros santos, tem que se levantar aqui no meio de nós, vocações sacerdotais, tem que se levantar no meio de nós, profetas, homens, mulheres, pregadores, músicos, cozinheiros, faxineiros, do fogo, do avivamento. Nós temos que salvar essa nação. E o Senhor precisa de você. A resposta é sim ou não? Sim! Horrível. Eu me senti pregando para mormon. A resposta é sim ou não? Sim! Para quem está do seu lado, Gabriel pode levar o sim ou não para o céu lá? Não, sim. Você está prestando atenção no que você está falando? Você vai dar o seu sim ou não? Sim! Mas a partir de hoje você vai perder a sua vida. Você vai dar o seu sim? Sim! A partir de hoje você não tem mais tempo para você. Você vai dar o seu sim? Sim! A partir de hoje eu não sei se vai sobrar um dia do ano para cuidar de você. Você vai dar o seu sim? Sim! A partir de agora o povo vai bater telefone na sua casa, vai bater palma no portão, nem que seja na madrugada, porque tem uma Maria lá dentro. Você vai dar o seu sim? Sim! A partir de agora esse carrinho todo cheirosinho, bonitinho que você anda, está a serviço do Evangelho. Vai carregar desde pacote de cebola, a sopão, arroz temperado, ou gente machucada para o hospital. Você vai dar o seu sim? Sim! A partir de agora não sei se vai dar mais para sentar e escutar a pregação, porque enquanto tiver a pregação rolando, talvez você está fazendo uma coisa longe da pregação, mesmo assim você vai dar o seu sim? Sim! A partir de agora a única garantia que você tem é que o Espírito vai cuidar de tudo e que nós no dia do galardão vamos receber a premiação e a coroa da vitória. É isso mesmo que você quer? Então um estado de São Paulo inteira vai ser batizado nisso. De que você está falando, Moisés? De que você está falando? Presta atenção. Se com 12 homens, mais 72 discípulos, a igreja está de pé há mais de 2000 anos,
anos, quanto nós somos aqui? Não sei. Mas se todo mundo sair daqui grávido de Jesus, dizer, vamos salvar a humanidade inteira, é nós. Com um ano, a diocese de vocês vai ser conhecida como a diocese mais carismática do mundo. Glória! Vamos lá caçar uma coisa para fazer. Vamos para as praças, vamos para as ruas, vamos para a escola. Qual é o seu chamado? Dependente de quem? Idoso. Vamos cuidar dos próprios servos do grupo de oração. Porque às vezes a gente quer pregar para ver na rua e tem um monte de núcleo da gente que tem 3 semanas de mal, tem força do grupo. E a gente vê no grupo que tem relacionamento. Vamos começar a amar as pessoas. Prega no ônibus, prega com a vida. Abraça as pessoas, beije as pessoas. Cuide do seu casamento, dos seus filhos, gaste tempo com aquilo que interessa. Evangeliza, não perca tempo. Não estou falando que você ser aquela pessoa chata, pegar joia, Jesus vai ser protestante sendo chato da gente. Olha o almoço. Estou falando para a vida. E onde a luz chega, a treva vai embora. E onde você chegar, Nossa Senhora está com você. E Jesus, você está grávido dele. E o batismo do Espírito está sobre você. Não tem capeta, demônio, nada, inveja, nada, ninguém pode tocar em você, porque aquele de Deus, o maligno não toca de São João. Vamos arrebentar tudo, vamos quebrar tudo, vamos para cima. Nós vamos dominar a terra inteira. Nós vamos. Quem vai comigo? Quero dar um testemunho? Já tem 1h05 que eu estou falando, deu para ver? 1h05, você nem vai passar. 1h05. Outro dia eu estava num voo para o Nordeste, o voo para o Nordeste dura mais ou menos 2h40. E sentou do meu lado uma pessoa que disse que era Deus. E me abriu o sopro, ele não vai lá. Gente, eu testei todos os meus conhecimentos mentais. Não deu certo. Eu tentei Bíblia, tentei ciência, Freud, Aristóteles, Platão. Já estava igual, nada dava certo. Faltavam 20 minutos para o voo acabar. E o cara começou a me afrontar, me afrontar, me afrontar, me afrontar. E aí o Espírito baixou de mim, eu falei, Espírito, vem baixo. Eu falei, hoje. Falei, irmão, o Espírito está me falando aqui. E você nunca foi ateu, você se machucou com a igreja quando você era pequeno. Que nada a ver! A prova disso, eu quero 5 segundos só 5 segundos, dentro do voo da cama, para eu colocar a mão na sua cabeça e dizer, e se 5 segundos Jesus não pegar você, não curar sua machucadura, eu rasgo a minha Bíblia, abandono 22 anos de história e eu também viro ateu. Eu vou, de jeito nenhum você vai pegar na minha cabeça, você acabou de ser batizado no Espírito Santo. Falei, não conversa mais comigo, você já aceitou Jesus, você se lascou. Se você temeu que eu colocasse a mão na sua cabeça e orasse pedindo o Espírito Santo, você sabe que ele existe e você sabe que ele vai te pegar. Então, você já foi batizado. Descemos. Nós estamos pegando a bagagem de um lado esquerdo e do outro e ele me namorando. Quando a gente sair da portaria, eu falei, vai com Deus. Ele, vai com ele, então ele existe? Eu vou dar 30 segundos contado no meu relógio, só 30 segundos. Para você partilhar com quem está de um lado e do outro, o que essa pregação provocou dentro do seu coração. O tema dela é, faça-se em 1 segundo a tua palavra. 30 segundos. Não olhe para mim, converse com quem está do seu lado. O que a pregação produziu no seu coração? 2, 3, valendo? Já.
Escuta só uma coisa aqui antes da gente rezar. A Igreja Católica é santa. A gente reza isso no credo niceno-constantinopolitano. A Igreja Católica é santa. Mas dentro da igreja há pessoas, e as pessoas são pecadores. A igreja é santa. Ela não tem ruga, não tem monte. Então o Senhor colocava durante a pregação para a equipe de serviço que há muitos de nós aqui que já servimos e não servimos mais, que a gente se machucou. A gente precisa superar isso hoje. Nesses 22 anos, muita gente já me machucou. Mas tem que ser muito claro para mim que eu não dei a minha vida para Jesus para ajudar pessoas. Eu dei a vida para Jesus para servir a Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nessa manhã, nós vamos orar muito. Nós temos tempo para isso agora. Mas é amanhã da gente voltar ao primeiro amor. É amanhã da gente resolver as pendências. É amanhã da gente liberar perdão. É amanhã da gente vencer esses bloqueios de coordenadores antigos, sacerdotes antigos, lideranças passadas. Porque quando eu comecei a servir, a minha vida embandanou, meu casamento ficou ruim. Não, o casamento não ficou ruim porque você começou a servir. Agora, servindo menos ou sendo omisso, o casamento melhorou? Não melhorou. Então a gente precisa ter essa consciência de que é preciso dar o sim mesmo. Como se dá isso? Gabriel diz: o Espírito Santo vai resolver. Maria não preocupou que tinha que avisar José. Ela falou: eu dou meu sim aqui e Deus se vira com José. Não se preocupou que poderia ser apedrejada. Eu dou meu sim aqui e ele se vira para lá. E se virou? Se virou. Avisou José em sonho. Fez José aceitar Maria. José ocultou a situação para não ter que apedrejá-la em praça pública. Tudo certo. O seu negócio é dizer: eu quero, eu vou. Os detalhes é o Espírito. Amém, igreja? Então fica de pé e dá uma salva de palmas para Jesus. Maravilhoso. 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 Feche os seus olhos, por favor. Levante os seus braços. Diga comigo: Senhor Jesus. Talvez eu nem entendi a profundidade dessa pregação, mas eu aceito. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero romper com todo o meu passado. Eu renuncio agora toda maldição que foi lançada sobre mim, toda palavra maldita que foi lançada sobre mim. Senhor Jesus, eu renuncio agora tudo que me amarrava, tudo que me prendia, tudo que me paralisava. Sai da minha vida agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu me liberto agora de toda mágoa, de toda raiva, de todo ressentimento, de toda vingança, de toda tristeza, de toda dúvida que paralisava o meu coração. Eu apago agora, pelo poder das tuas chagas, toda imagem que ficou gravada dentro de mim negativamente. Eu apago agora, em nome de Jesus, toda palavra, profecia desordenada sobre a minha vida, espírito de confusão, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de acusação, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de culpa, sai agora, em nome de Jesus. Mania de perseguição, sai agora, em nome de Jesus. Eu renuncio toda tristeza, todo cansaço, todo desânimo, todo abatimento, toda preguiça, toda letargia. Sai da minha vida agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, as más
lutas, com as minhas misérias. Senhor Jesus, eu perdoo agora toda pessoa que me machucou, na minha casa, no meu trabalho, na minha paróquia, no meu passado, no meu convívio. Eu perdoo agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, cura agora toda ferida aberta, que de vez em quando sangra, que me machuca, que me acusa, que me estaciona. Em nome de Jesus, eu me perdoo por toda escolha errada que eu mesmo fiz e até hoje pago as consequências disso. Eu dou uma chance para mim mesmo, para um tempo novo, para uma nova história. Eu expulso agora toda decepção que tomou conta de mim, dificuldade de rezar, peso para caminhar. Seja liberta agora, em nome de Jesus. Eu renuncio toda frieza, toda insensibilidade, todas as lutas que eu mesmo criei. Sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Falsa enfermidade, doença espiritual, doença psicossomática, doença física, doença hereditária, sai agora, em nome de Jesus, porque eu me liberto nesta manhã. Feche os seus olhos e vai orando no Espírito. Solte a sua voz.